Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caro telespectador e amigo ouvinte do ar, seu programa Islam em Foco da Hack TV. Como sabem, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, pessoa islâmica de Nampula. Hoje, segunda-feira, primeiro dia, portanto, útil da semana, contamos na companhia do nosso eminente Sheikh Abdul Bajid Antoni. Vamos dar continuidade do tema que é dos atos, das práticas e das ações que anulam o Islã. É só ficar a nossa sintonia, porque a segunda e última parte iremos abrir as nossas linhas telefônicas. Para si que acaba de nos sintonizar, mantenha-se ligado a nós através da rádio. Chegamos nas cidades da Beira, Quelimane, Pema, Nampula, não só para todo mundo, através do nosso website www.radiohack.co.mz. Mais uma vez, vou saudar o meu convidado que já se encontra nos estúdios da Hack TV, Sheikh Abdul Bajid Antoni. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem, seu irmão, como está? Alhamdulillah, família. Está de boa saúde, alhamdulillah. Mashallah. Exato, aí está, caro telespectador amigo ouvinte, lançamos e pode acompanhar através da rádio. E você que está ligado com a tela da verdade, aí está o nosso Sheikh. Como dissemos, vamos falar das práticas, dos atos e das ações que anulam o Islã. Sheikh, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi Wa wasallam. ala alihi wa ashabihi wa man wala. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Em seguida, mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos os que seguirem os seus passos até ao dia do juízo final. Amém. Vamos dar continuidade, assim como o Sheikh Riyad disse, deste tema que aborda assuntos ou atos, ações que anulam o Islã. Na edição passada, nós falamos de 5 ações que anulam o Islã, a saber, falamos, por exemplo, do primeiro acto, que é o shirk fi ibadatillah, e definimos o que é isso de shirk fi ibadatillah, e dissemos também o minhu dhabhu lil jinni lil qabr ou lil jinni, isso também faz parte de shirk, a pessoa fazer imolação, a pessoa degolar ou sacrificar um animal para o agrado de um jinni, ou para dedicar a um jinni, ou dedicar a um falecido, a um morto. Isto também faz parte do shirk. ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. Só a forma de recapitularmos aquilo que foram os primeiros 5 atos que anulam o Islã. E o segundo vimos man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita, aquele que colocar intermediários entre si e Allah subhanahu wa ta'ala, yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. A pessoa começa a invocar a eles, começa a depositar a confiança neles, e também e pedir a intercessão, porque muitos que invocam os falecidos dizem que é para eles serem nossos intercessores. Então a intercessão não é feita desta maneira. Existem condições e também existem certas modalidades a serem observadas, e só quem escolhe alguém para interceder é somente Allah subhanahu wa ta'ala, não somos nós. Então quem colocar intermediários entre si e Allah subhanahu wa ta'ala aqui no meio, começa a fazer dua, a pedir a eles, a pedir tudo a eles, começa a pedir intercessão deles, começa a depositar a confiança neles, kafara ijma'an, este já saiu do Islã por unanimidade.
E temos o terceiro, man lam yukaffir al-mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Aquele que dizer ou defender o aqida, a crença dos idólatras, começar a defender a eles, começar a dizer que eles estão corretos, começar a validar a crença deles, aw sahhaha madhhabahum, validar a crença deles, este já cometeu o kufr. E temos também o quarto acto, a quarta ação que anula o Islã. Man i'taqada anna ghayra هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Quem achar que existe um método de vida, um código de vida mais excelente, mais correto de ser seguido em relação ao código trazido pelo Nabi alayhi salatu wassalam, então este já cometeu kufr. Quem achar que existe um outro código de vida fora daquele código que o Nabi trouxe, então este já cometeu kufr. Ou achar que o código das pessoas é melhor do que o código do Nabi alayhi salatu wassalam, ou o código de Allah subhanahu wa ta'ala, este já cometeu kufr. E por último, quinto, vimos man abghada shay'an مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Aquela pessoa que estranhar aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe de ensinamento, a pessoa começar a estranhar, começar a desprezar, man abghada shay', e o desprezo, a estranheza, isto reside no coração. A pessoa pode estar a praticar aparentemente porque tem medo de represálias, porque tem medo de críticas, porque tem vergonha, tudo isso. A pessoa pode estar a praticar aparentemente, superficialmente, mas enquanto no íntimo, no seu coração, está a desprezar, está a estranhar, kafara ijma'an. A pessoa começa a cumprir qualquer sunna, mas no seu íntimo começa a desprezar esse mesmo sunna, começa a estranhar esse mesmo sunna, kafara ijma'an, essa pessoa já cometeu kufr por unanimidade. E temos, já para darmos continuidade, a quinta ação que tira a pessoa do Islã, man istahza'a أو من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. Aquela pessoa que gozar, fazer troça, zombar com qualquer assunto que tem a ver com o dini, zombar com os vestígios do Islã, com os símbolos do Islã, zombar ou gozar, fazer troça com algumas práticas do Islã, algumas adorações, tudo isso, a pessoa começar a zombar, começar a fazer troça, esta pessoa já cometeu kufr. A pessoa pode também fazer troça ou zombar com algo que tem a ver com a recompensa de Allah ou algo que tem a ver com o castigo de Allah. Esta pessoa automaticamente já cometeu kufr. E hoje nós notamos isto, é muito vulgar as pessoas gozarem com os símbolos do Islã, gozarem com o dini de Allah, e infelizmente encontramos pessoas que se fazem passar de muçulmanos a caírem nesta ratoeira, nessa armadilha de Shaitan que ele cria para tentar defender os seus intentos, defender os seus caprichos. Encontramos pessoas, talvez pela fraqueza do imã, que caem neste tipo de actos, que caem neste tipo de ações. Hoje as redes sociais estão repletas, a internet está repleta de sites que gozam, que fazem troça ao Islã. Infelizmente muçulmanos também caem nessa.
e o muçulmano não deve cair nessa. Hoje temos vídeos que gozam com o Islã, vídeos que gozam, por exemplo, que gozam com o Ibada, que gozam com o Dua, que gozam com o Salat, que gozam com o próprio Hijab, que gozam com o próprio nome do Islã, e encontras muçulmanos a partilharem isso, e a partilhar, a reenviar para este, para aquele, sem saber que está a partilhar, está a reenviar algo que poderá comprometer a sua fé, poderá comprometer com o seu imã, o seu din. Por isso eu gostaria de apelar a todos os irmãos muçulmanos, se nos depararmos com um vídeo, com um áudio que goza, por exemplo, com dua, existem áudios que gozam com dua, áudios que gozam com salat, áudios que gozam com hijab, áudios que gozam com o próprio jejum, com o próprio din, com o próprio Islã, que põem em causa o próprio din. Não devemos partilhar, antes pelo contrário, temos de apagar e eliminar esse tipo de vídeos. Então temos que agradecer Sheikh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aquele que conservou a imagem do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Sem dúvidas. Porque se não fosse isso, as pessoas poderiam manchar. Sem dúvidas poderiam manchar. Aliás, mesmo sem termos acesso à imagem do Nabi alayhi salatu. Existem pessoas que tentam denigrir a imagem do Nabi, tentam fazer caricaturas, por exemplo, contra o Nabi alayhi salatu wassalam. Então nós temos que defender a honra deste din, a honra do Nabi alayhi salatu wassalam, a honra de todo muçulmano. Encontra os muçulmanos bem satisfeitos a gozarem com o din. Por exemplo, há vídeos que falam de maneira deturpada, falam de dua, por exemplo, ou fazem o salat de forma deturpada, fazem, por exemplo, o hajj de forma deturpada, recitam o sagrado Al-Quran de forma deturpada, a gozar com o din, a zombar com o din. Além de nós partilharmos esse tipo de vídeos, áudios, temos que apagá-los. Allah diz no sagrado Al-Quran: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, auxiliai-vos mutuamente على البر, na retidão, والتقوى, e no temor, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Tudo aquilo que é ithmo, que é pecado, nós não devemos compartilhar, não devemos nos auxiliar, nos apoiar na difusão e na propagação desse mal. Então este é um ponto muito, muito perigoso e temos que nos acautelar deste ponto. A pessoa gozar com o din, gozar com ibada. Até nós, subhanallah, pensamos que são coisas de gargalhadas. Não, pessoas, exatamente. Infelizmente nós partilhamos e rimos ali nas gargalhadas sem pensar, sem sabermos que estamos a cair neste erro, e isto é muito perigoso. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado Al-Quran: قُلْ أَبِاللَّهِ, e tem um versículo mesmo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Ó Muhammad, se tu perguntares a ele por que estão a se comportar assim, estamos a brincar. Não podemos brincar. Só queríamos rir, queríamos sorrir, queríamos nos descontrair, tudo isso. إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ, estávamos a nos contrair, a nos descontrair, aliás, estávamos a nos distrair um pouco, tentar refrescar a memória um pouco e a brincar. إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Exatamente. Allah diz: قُل, pergunta a eles, abillahi, é com Allah, wa ayatihi, قُل abillahi wa ayati, é com Allah, wa ayati, e seus versículos, wa rasulih, e seu mensageiro, kuntum tastahzi'un, que vocês brincam, que vocês brincam, la ta'tadiru, não se justifiquem, não se justifiquem, qad kafartum ba'da imanikum, vocês já descreram, já cometeram kufr. Este versículo foi revelado no momento de jihad, assim como consta, foi revelado no momento de jihad. Os hipócritas, uma das suas características é que eles são medrosos.
Eles só iam lá aparentemente, mas no íntimo eles tinham medo de guerra. Esta é a característica deles típica, né? E daí chegavam na guerra, ficavam sempre nos últimos sofos, ficavam nos últimos sufofos, nas últimas fileiras. E gozavam com os muçulmanos. Eles ficavam atrás a rirem-se entre eles. Vê lá esses muçulmanos, vê lá Abu Huraira, vê lá Ibn Mas'ud, nem sabe lançar pontapé, não sabe fazer isto. E o Nabi não sabia, porque estava a fazer o quê? Estava ocupado a orientar as fileiras, estava ocupado a orientar o próprio exército muçulmano. Então, os hipócritas ficavam atrás, a gozarem com os muçulmanos. Veja lá aquele, nem sabe, veja lá Abu Bakr, nem sabe lutar, veja lá. Então, Allah informou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que aí tem um grupo de hipócritas que fazem isto, fazem aquilo. E logo revelou, e quando o Nabi alaihi salatu wassalam perguntou-lhes, e Allah explicou, disse, Wala insa'al, mas quando fores a perguntar a eles, eles sempre vão dizer, Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nós estávamos a brincar, olha Rasulullah, você está a levar a sério. Isso não são questões de levar a sério, né? Depois Allah diz, Qul abillahi wa ayati, é com Allah e os seus versículos, wa rasulihi, e o seu mensageiro, kuntum tastahzi'un, que vocês gozam. La ta'tadiru, não se justifiquem. Qad kafartum ba'da imanikum, vocês já cometeram kufr. Só uma simples ação que eles cometeram, gozar com Allah, gozar com o Nabi, gozar com os versículos de Allah. E o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas gozam com Allah, hoje as pessoas gozam com o Din, as pessoas gozam, fazem troças, zombam com o Din, fazem brincadeiras com os vestígios, com os símbolos do Din, tudo isso. Fazem, por exemplo, faz Adán à maneira dele, a gozar, mas com o Din, faz Dua à maneira dele, a gozar com o Din. E isto virou como uma profissão. Há pessoas que ganham por isso, porque são humoristas, porque são pessoas que querem fazer rir outras pessoas. Então, usam o sagrado Al-Quran, usam a imagem do Nabi alayhi salatu wassalam, usam o nome de Allah, usam o nome de Din para fazer rir as pessoas. Por isso Allah diz, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Não há brincadeira nisso. Não há dizer que não, estávamos a brincar, era teatro, não sei o que era aquilo. Se for teatro, existem várias formas de fazer teatro de forma educativa, para educar as pessoas, a conhecerem a Aqidah, a conhecerem o Sira do Nabi alayhi salatu wassalam, a conhecerem mais o fiqh, a conhecerem as regras do salat. Faça teatro para ensinar essas regras, mas não fazer teatro gozando, abusando o próprio Din. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Então e isto também aconteceu numa das batalhas, como eu expliquei, que é a batalha de Tabuk. Tabuk, quando um homem estava a gozar, os hipócritas também estavam a gozar, e noutra versão vem que um homem estava a gozar e disse o seguinte: Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula arghabu butunan wala akdhabu alsinan ولا أجبن عند اللقاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار أصحابه بالجبن والكذب والشرة في الأكل فأخبر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. Temos este sábado nuzul, que um homem estava a gozar com o Nabi, e noutra versão vem que eram os hipócritas que estavam a gozar com os próprios muçulmanos. Por isso temos que ter muito cuidado. E temos man istahza'a bi shay'in min din ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah. A pessoa começar a gozar com a recompensa de Allah,
Gozar com a recompensa de Allah, de que maneira, de que forma? A pessoa, por exemplo, nós já sabemos que existem alguns thawabos que o ser humano às vezes não sabe como explicar. O nosso aql não sabe como explicar. Por exemplo, tem um hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Al-mu'adhinun atwalun nas a'naqan yawm al-qiyamah. De que os mu'adhinis terão um pescoço grande, o pescoço mais alto, não grande, mas sim mais alto dentre as pessoas no dia de Qiyamah. E a pessoa começa a gozar. Vocês, muadhinis, vão ter pescoço alto no dia de Qiyamah, não sei o que. Começa a imaginar a maneira dele, mas a gozar. Começa a imaginar a maneira dele a gozar com este hadith. Ou ao iqabihi. A pessoa começa a gozar com o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, por exemplo, a pessoa já sabe, no campo nós seremos questionados. Seremos questionados, há de vir o Munkar, há de vir Nakir para colocar as perguntas, colocar as questões. Então a pessoa começa a dizer: eu vou enganar esses anjos. Você está a gozar com isso? Sim. Quando eles vierem, vou suborná-los. Quando eles vierem, isto tudo é gozo. Está a gozar significa você está a dizer que os anjos de Allah aceitam suborno, aceitam engano, aceitam tudo isso. E já ouvimos pessoas a falarem, a tomarem essas iniciativas, dizer: não, vou tentar conversar com eles, convencê-los, vão me deixar, porque sei falar. E, por exemplo, o mesmo que fez Al-Walid ibn Mughira, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo: Alayha tis'ata ashar. De que no Jahannam existem 19 anjos. Então, Al-Walid ibn Mughira, quando ouviu este versículo, e ele achava-se um homem robusto, um homem forte, dentre os Quraishitas, ele disse: só 19 anjos que há no inferno. Tá, acabou. Acabou. Eu vou levar 18, vou conseguir derrotá-los, os 18. Então, o um que resta, vocês vão ficar com ele a tentar convencê-lo. Então, significa está a gozar com o castigo de Allah, está a gozar com o thawab de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós não devemos cair nessa, tentarmos gozar. Tudo isso são assuntos de crença que não aceitam a pessoa gozar. No Dini não há assunto de dizer brincadeira. Por isso Allah, quando fala do seu sagrado Al-Quran, diz: Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. O sagrado Al-Quran são palavras sérias, palavras de orientação, palavras firmes, palavras sérias. Wama huwa bil hazl. Não são palavras de brincadeira. Não devemos brincar com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Man istahza'a bi shay'in min din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw thawabillah aw iqabihi kafar. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. A sétima ação que anula o Islã, prezados irmãos, temos a sihro. A sihro, que é a feitiçaria. A sihro é feitiçaria. A palavra sihr, linguisticamente, quer dizer tudo aquilo que tem um efeito invisível. Ma khafiya wa la tufa sababuhu. Tudo aquilo que o seu efeito é invisível. Primeiro, os árabes chamam de sihr tudo aquilo que opera de forma invisível. Tudo aquilo que o seu efeito é invisível, não é visível a olho nu. Chama-se sihr. Por isso nós, aquela hora que antecede a hora da Al-Fajr, chama-se a hora de Sah. Por isso Allah no Corão: Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Depois diz: Wa bil ashari hum yastaghfirun. Na hora de ashar, nos momentos de ashar. E aquela refeição que tem lugar naquele mesmo tempo, por isso chamamos de sahur. Porque consome-se no momento que nós não conseguimos, está escuro.
Não conseguimos distinguir as pessoas na escuridão. Está tudo escuro. Por isso chama-se Sahar. E Sihr, porque os efeitos deste mal são efeitos invisíveis, mas são efeitos reais. E o Sihr é algo real. Ninguém desconhece isso. E é uma ciência, é um ilmo. Por isso Allah diz, وَمَا يُعَلِّمَانِ. Chamou isso de ilm. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Então isto é um ilmo. É um conhecimento, adquire-se, aprende-se. Mas aquilo que nós dissemos que nem todo conhecimento é permitido a sua aquisição. Nós adquirirmos. Temos o conhecimento que é obrigatório, temos conhecimento que é mubah, temos o conhecimento que é haram e temos o conhecimento que é fardo kifaya. Fardo kifaya. A obrigação recai para todos, mas se alguns cumprirem, outros já estão isentos. Qual é o conhecimento obrigatório? Aquele que o Nabi alayhi salatu wasalam disse: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Conhecer as regras do din, as regras básicas, aquilo que te faz cumprir com as suas obrigações. Isso é obrigatório. Conhecer as regras de salat, porque salat é obrigatório. Conhecer as regras de jejum, jejum é obrigatório. Conhecer as regras de zakat, zakat é obrigatório. Conhecer as regras de hajj, hajj é obrigatório. Conhecer o halal do haram, isto é obrigatório. Ninguém escapa. A obrigatoriedade é fardo ainin, recai sobre todos os muçulmanos, sem exceção. Porque se desconhecermos isto, vamos comprometer a outra parte, que é a nossa obrigação, que são os nossos deveres. Como é que nós vamos fazer salat sem conhecimento? Como é que nós vamos jejuar sem conhecimento? Porque precisa conhecer o que quebra o wudu, as regras de salat, o que quebra salat, no ruku tem que dizer o que, no próprio salat tem que recitar o que. Tudo isto precisa de nós conhecermos. Este é o conhecimento obrigatório que o Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Talabul ilmi farida." Buscar o conhecimento é obrigatório. Ala kulli muslim, na riwaya wa muslima. A pessoa, o muçulmano, a muçulmana, todos devem conhecer as regras básicas, aquelas que lhes fazem, que lhes permitem cumprir com os seus deveres, com as suas obrigações. Isso é obrigatório. E existe uma regra no fiqh que diz, ou só o fiqh diz: "Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun." Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tudo aquilo que para nós cumprirmos as nossas obrigações é condição, então aquilo também torna-se obrigatório. Se, por exemplo, para nós fazermos salat, a condição do salat é o wudu, então o wudu é obrigatório. Para nós o salat ser aceito, a condição do salat é recitar Suratul Fatiha, então Suratul Fatiha é obrigatório nós aprendermos. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul mandubu illa bihi fahuwa mandubun. Ou ma la yatimul mustahabbu illa bihi fahuwa mustahabbun. E assim sucessivamente. Este é o conhecimento obrigatório. E temos o conhecimento que é fardo kifai. Conhecimento que é obrigatório, sim, mas a obrigatoriedade não recai sobre cada indivíduo, recai para o ummat no seu todo. Se alguns cumprirem, os que não cumpriram já estão isentos. Como é o caso de ser médico, por exemplo. Como é o caso de ser carpinteiro. Como é o caso de ser enfermeiro. Ser, por exemplo, ser alim. Ser hafid do Coran. Isto é fardo kifai. Significa, não é obrigatório que todos nós sejamos alimos. Ter conhecimento, o conhecimento obrigatório já explicamos. Mas tem aquele já ser alim, que nós chamamos de sheikh, ser hafid do Coran, ser não sei o quê. Isto é fardo kifai. Significa que em cada sociedade, em cada comunidade, devem existir ulamás. Não deve faltar. Em cada comunidade devem existir hufad do Coran para ensinarem. Em cada comunidade devem existir enfermeiros, médicos, engenheiros. Como é que nós vamos construir as casas? Como é que nós vamos... Deve existir alfaiates. Isto tudo são fardo kifai. E temos o outro tipo de conhecimento, que é conhecimento haram. Conhecimento haram. O conhecimento haram é como este, a magia.
O conhecimento haram, que é a magia, a feitiçaria, a astrologia, tudo isso. Aquele conhecimento é um conhecimento proibido. A magia, a astrologia, o conhecimento da feitiçaria, tudo isso. Sendo conhecimento, mas são conhecimentos proibidos. E tem conhecimento mustahab, que é o resto do conhecimento, a pessoa aprofundar isto, aprofundar aquilo, conhecer a matemática, conhecer aquilo, tudo isso são conhecimentos permitidos, não há problema nenhum. Aqui diz as-sihru, que é a feitiçaria, a magia. A magia existe, é uma realidade, porque o Corão fala disso. O Corão não pode falar de uma coisa inexistente, uma coisa inexistente. E a feitiçaria foi mencionada no Sagrado Al-Qur'an, Sihr, em 12 lugares. Agora, com seus derivados, com suas ramificações, foi acima de 60. Agora, o termo Sihr foi mencionado quase em 12 lugares no Sagrado Al-Qur'an. E o Sihr é uma realidade, assim como eu disse. E o Sihr é algo que prejudica. Até pode chegar ao ponto de matar, fazer alguém ficar maluco. O Sihr afeta posso dizer, posso explicar da seguinte forma, de que o Sihr, vulgarmente, o Sihr afeta aqueles que se distanciam do dhikr de Allah. Esta é a regra. Mas a pessoa também que se dedica no din pode ser afetada pelo Sihr. O Sihr afeta de duas formas. Por via de teste de Allah e por via de fraqueza no cumprimento do din. Isso que é muito também, que é vulgar. Muitas pessoas que são afetadas pelo Sihr são afetadas pela fraqueza no din. Por esta razão, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos duás para nos prevenirmos deste Sihr, desta feitiçaria, da magia. Mas também existem aqueles que são afetados não porque ele tem imã fraco, ou não porque ele é negligente no din, porque é um teste. Como o Nabi alaihi salatu wasalam foi afetado pelo Sihr. Então ninguém duvida do ibada do Nabi. Ninguém vai dizer que o Nabi tinha negligência no din. Não, isto é um teste. Quanto mais o imã for forte, os testes também são fortes. Então, não podemos pensar só que o Sihr atinge ou afeta a pessoa porque ele distanciou-se do din, porque ele não faz salat, ou porque ele é negligente no din. O Sihr pode ser também um teste por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً. Nós somos um fitna, um teste. فَلَا تَكْفُرُ. Quando eles estavam a ensinar. E aqui nós temos aqueles que praticam o Sihr e temos aqueles que são feitos o Sihr. Tem diferença. A pessoa, quando é feita, é alvo do Sihr, qualquer ato de Sihr, existem mecanismos a seguir, procedimentos a seguir. E quando a pessoa também pratica o Sihr, é o nosso tema, a Sihr, o que pratica o Sihr. Isto tira a pessoa do Islã. Por isso a regra geral, a regra do din para um feiticeiro é ser morto nos países onde se aplica a lei islâmica. Ele é morto e é morto como kafir. Quando é morto, não significa ele não é enterrado, não é lavado, não é... La yuqtalu riddatan, yuqtalu... La yuqtalu haddan. Aliás, la yuqtalu haddan, walakin yuqtalu riddatan. Ele é morto como um apóstata, aquele que saiu do din, e não aquele que está sendo aplicado uma pena estando dentro do Islã. Estando dentro do Islã. Porque a feitiçaria é um dos atos que anulam o Islã da pessoa. Então, se a pessoa é aplicada a pena da morte, a pena capital, é porque é aplicada por ter abandonado o Islã.
Então, neste caso, ele não é muçulmano, é enterrado nos macabros dos kufares e não é feito salat, porque ele já saiu do Islã. Então, a feitiçaria, prezados irmãos, tira a pessoa do Islã. E e pode ser aquela feitiçaria de dois tipos. Tem feitiçaria de separar ou feitiçaria de unir. Algumas pessoas dizem, não, eu vou fazer uma feitiçaria, mas para o bem. Quero unir as pessoas. Não. Por isso o Sheikh diz, também faz parte de feitiçaria a pessoa separar ou unir. Por exemplo, existem pessoas que, principalmente isso acontece nas mulheres, nos homens também acontece. Existem pessoas que perdem o seu marido, por exemplo. Vão no curandeiro para o marido voltar. Isto é atfo, união, ou fortalecer o casamento. Isto é sihr. E existem aqueles que querem separar. Por exemplo, viu alguém com uma mulher bonita e ele gostou daquela mulher, Sheitani atacou-lhe e ele logo vai no curandeiro, vai no feiticeiro, quero que aquele homem divorcie hoje ou amanhã sua esposa para eu casar. Então você chega, o curandeiro, o feiticeiro faz tudo aquilo e afeta. A pessoa é separada, você casa. E separou. E o Sheikh diz, فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ. Quem praticar atos de feitiçaria, aquela pessoa que vai consultar o feiticeiro, aquela pessoa, significa o feiticeiro, a pessoa que vai consultar a feitiçaria, quem é feita a feitiçaria, quem indica a pessoa, dizer, não, mas conheço um feiticeiro lá, um curandeiro, um adivinho muito bom, vai lá para lá. A pessoa indicar alguém para ir para lá, فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ, ou ficar satisfeita. Por exemplo, eu estou doente, a família não é muçulmana, ou são daqueles também que praticam esses atos de feitiçaria. Reúnem, que não, temos que levar este para o feiticeiro, temos que levar esse nosso doente para o adivinhador. O adivinhador, neste caso, a pessoa diz, não, não tem problema, eu só quero melhorar, e pode me levar para lá. Além de contestar, dizer, família, não quero esses assuntos de feitiçaria, levem-me para o hospital, ou façam atos halal, melhorei, alhamdulillah. Se não melhorar também, alhamdulillah. A pessoa diz, não, podemos ir, na verdade, eu quero melhorar tudo isso. Ele está satisfeito, está a consentir. Então, ele também está no grupo, já saiu do Islã. Então, temos que evitar atos de feitiçaria. A feitiçaria não tem nenhuma vantagem aqui no dunya, nem no akhirah. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Aqui no dunya, no akhirah, não tem nada, não tem nenhum benefício o sihr. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. As pessoas aprendiam a feitiçaria até chegar ao ponto de separar as pessoas. Um marido com a sua esposa separar, significa fazer talaq, numa união. Por aí, ou fazer casar, tudo isso por causa da feitiçaria. Nós somos proibidos colaborar com os jinnis. Somos proibidos colaborar com os jinnis nesses atos de obscuridade, nesses atos de feitiçaria, tudo isso temos que evitar. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu os atos de feitiçaria. Então, a feitiçaria tira a pessoa do Islã. Quem faz, quem é feito, quem está a consentir, quem apoia, tudo isso já está no mesmo grupo. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Depois temos a oitava ação, o oitavo acto que tira a pessoa do Islã, que é مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِينَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. A pessoa apoiar os idólatras, os não muçulmanos, a combaterem os muçulmanos. A combaterem, atenção, a combaterem os muçulmanos. A pessoa, por exemplo, aparentemente ele diz que eu sou muçulmano, mas
está ali um grupo que está a fazer o seu plano para destruir os seus irmãos muçulmanos, ou um plano para contrariar aquilo que é a lei islâmica, contrariar aquilo que é o sagrado Alcorão, a pessoa diz, não, eu estou a favor, na verdade. Epa, este Islã é assim, eu estou a favor. Quando está com os muçulmanos, mostra também a cara de que ele é muçulmano. Quando está com os cáfires, ele diz que não, estou convosco. Significa, quando há qualquer assunto contra os muçulmanos, vamos proibir isto, vamos proibir aquilo, ele apoia, diz que eu estou convosco. Vamos trazer uma lei contra o hijab, nada, eu assino também, estou convosco. Eu não estou a favor do hijab, vamos abolir não sei o que, eu estou a favor convosco. Está contra o Islã, contra os muçulmanos, a pessoa apoia as leis que são traçadas contra o Islã e contra os muçulmanos, este automaticamente está no grupo dos kufares. E se está no grupo dos kufares, significa que não pertence ao grupo dos muçulmanos. Mudaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. A pessoa apoiar os mushrikinas, os idólatras, contra aquilo que, aliás, contra as leis islâmicas, contra os muçulmanos. Ou a pessoa quer atacar um seu irmão muçulmano, você apoia ele, ou indica o caminho que vai lá, é assim, tudo isso, sabendo que ele vai atacar o seu irmão muçulmano. Mudaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. A pessoa mostrar apoio aos mushrikinas contra os muçulmanos. والدليل قوله تعالى, e a prova de que quem apoia os idólatras contra os muçulmanos, este já saiu do Islã. Allah diz, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Quem se aliar a eles, dentre vós muçulmanos, quem se aliar a eles, os não muçulmanos, e começa a atacar os muçulmanos, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Este pertence ao grupo dos idólatras, pertence ao grupo dos não muçulmanos. Se pertence ao grupo dos não muçulmanos, sinal de que ele já saiu automaticamente do Islã. Exatamente. Mudaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. Agora, não está proibido a pessoa, suponhamos, um muçulmano, a pessoa é juiz, é qadi. Um muçulmano provocou. Um não muçulmano tem razão. Não estamos a dizer que você tem que dar razão ao muçulmano. Há questões de justiça. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Assuntos de justiça, aí não se olha se este é muçulmano. Se um muçulmano provocou um não muçulmano, a pessoa está a julgar, tem que dar razão àquele que tem razão. Irmão, você provocou. Você é muçulmano, sim, mas provocou. Vamos fazer o quê? Você, não há como. Estamos a falar daquelas leis que prejudicam o próprio Islã injustamente, de forma injusta. Questões da justiça, aí não se olha se este é muçulmano, se este não é muçulmano. Todos nós temos os direitos. Exatamente. O Islã também colocou esses direitos. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. O fato deles não serem muçulmanos, o fato de vocês não professarem a mesma religião, o fato de vocês não estarem na mesma crença, o vosso bogdo, ou vocês não amarem a eles, não deve vos levar a injustiçar a eles. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Sejais justos, equitativos. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Isto é mais próximo, a justiça está mais próxima da piedade. E o último, o penúltimo, aliás, que é o nono, man i'taqada manna ba'd an-nas yasa'uhu al-khuruj an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kama wasi'a al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam fa huwa kafir. Aquela pessoa que, posso dizer, achar, a pessoa que pensar que neste ummah, no ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existem pessoas que estão isentas do código trazido pelo Nabi alaihi salatu wassalam. Por exemplo, a pessoa começar a dizer que não, o Sharia do Muhammad sallallahu alaihi wasallam só é para os árabes, para nós não.
Muitos falam isso. Que as pessoas que Muhammad foi um árabe, você está a seguir ele, você foi árabe. Significa que ele está a dividir, está a dizer que Muhammad sallallahu alaihi wasallam só veio para os árabes. Então, quem pensar assim, de que o Sharia do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o código que o Nabi alaihi salatu wasallam trouxe, existem pessoas envolvidas que devem seguir a ele, e existem pessoas que estão isentas desse código, assim como aconteceu no tempo de Musa, em que Khidr, sendo alguém, um homem, que pertencia ao Ummat de Musa alayhi salatu, ele tinha o seu código sozinho. Então, esta pessoa é kafir. Esta pessoa é kafir. Significa, se nós dividirmos, dissermos que não, isto é para esses e isto é para os outros. Este código não abrange a mim, abrange aos outros. Quem achar que não está pronto para, ou quem achar ou estar convicto de que no Sharia o código que o Nabi alayhi salatu wassalam trouxe não abrange a todo umma, existem outros que são abrangidos e outros não, esse automaticamente já é kafir. Nós sabemos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Exatamente. Allah enviou o Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todas as pessoas, toda a humanidade. Isto também é kafir. Como alguns acham neste tempo, no tempo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo ele o último profeta, estão a cumprir com a Sharia de Isa alayhi salatu wassalam. Estão a cumprir com a Sharia de Musa alayhi salatu wassalam. Significa, eles estão a se excluir do Sharia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esses são kafirs. E por último, o 10º é al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. A pessoa virar as costas o dini de Allah. Não procurar saber as regras do dini de Allah. A pessoa não pôr em prática o dini de Allah, que está a viver só. Al-i'rad, a pessoa virar as costas à religião, como aqueles que nós chamamos de pagãos. Isso que não, eu não tenho nada. Al-i'rad an dinillah, a pessoa virar as costas à religião predileta de Allah, que é o Islã. La yata'allamuhu, não aprende. Wa la ya'malu bihi, não põe em prática. Este também, não vamos considerar ele como muçulmano. É kafir. Dalilu qawluhu ta'ala. Ou a pessoa era muçulmana. Ele diz que não, eu sou muçulmano, mas não põe em prática o dini, não aprende o dini. Então, este é kafir. O que que tu fazes? És muçulmano nome, só, não praticas nada, não fazes nada, então não és muçulmano. Dalilu qawluhu ta'ala. Wa man adlam mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Existe alguém mais injusto? Allah diz, existe alguém mais injusto do que aquele que forem recitados, for lembrado sobre o dini da Allah, depois vir as costas? Pessoas chegam que não, tem que entrar no dini, tem que aprender o dini, dizem, não, eu não quero. Será que existe mais alguém mais injusto do que essa pessoa que vira as costas do dini de Allah, abandona o dini de Allah, deserta o dini de Allah? Inna minal mujrimina muntaqimun. Nós, Allah diz, nós nos vingaremos desse tipo de criminosos. Tem um grande crime por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E no fim, para terminarmos, o Sheikh diz: La farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bayna al-hazil wal-jad wal-khaif illa al-mukrah. Todos esses pontos, do primeiro ao 10º que nós acabamos, essas ações que anulam o Islã, não há diferença. Aquele que pratica de forma séria, aquele que pratica de forma assim não séria, nas brincadeiras, vamos dizer, ele não há de vir com a história que não estava a praticar shirk nas brincadeiras. Aquele que praticou shirk seriamente, aquele que praticou sihr, aquele que praticou qualquer ponto que acabamos de proferir aqui nas brincadeiras ou seriamente, esses são iguais. Já saiu do Islã. Illa al-mukrah, excepto aquele que foi forçado. Aquele que foi forçado
por exemplo, você foi amarrado, tudo isso, e pistola aqui, não sei o que, katana ali, profira atos de kufr. Foi forçada. Pode proferir atos de kufr na sua língua, mas sabendo que o seu coração está cheio de iman. Illa al-mukrah. Somente quem sai daqui dessas regras é aquele que praticou uma dessas coisas de forma forçadamente. E não só essa parte, até nós acompanhamos, portanto, tivemos um irmão, ele estava hospitalizado, Allah subhanahu wa ta'ala testou-lhe, então a família optou em ir levar do coisa ao hospital. Foram lhe tirar no hospital em direção a essas pessoas que fazem adivinha. Em plena caminhada, o homem perde a vida. Mas ele não estava a consentir. Ele nem, quer dizer, não estava a se reconhecer. Não estava a se reconhecer, então ele não tem nenhum problema. É forçado. Forçado. Caro o telespectador amigo ouvinte, acompanhou atentamente a explicação. Apenas para recapitular aquilo que falou, mencionou o nosso Sheikh. Portanto, o sexto ato que anula o Islã é, portanto, aquela pessoa que portanto, ele fica a zombar as práticas do Islã. Portanto, os símbolos, as práticas do Islã. O nosso Sheikh fez menção que tem alguns que menosprezam a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentam manchar a imagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentam manchar aquilo que tem a ver com o Islã. Por exemplo, para as nossas mulheres que usam hijab, existem algumas pessoas que inventam coisas e começam a manchar. Quer dizer que veja só, hoje em dia, esse tema de calor, não está a ver, não sei que é muita coisa. E dizem que nós humilhamos as mulheres por causa de quê? O uso do hijab. Então, temos que evitar, portanto, a partilhar, a fazer parte nessas coisas, nessas imagens que tentam manchar, zombar o Islã. E outro ponto tem a ver com o gozo, ou seja, gozar com a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, temos muitos que menosprezam, dizem que não. Por exemplo, no coisa, na sepultura, não existe nenhumas interrogações, lá não haverá nenhumas interrogações. Outro pensa que no cabo não há, portanto, castigo. E começam a desrespeitar aquelas, portanto, recomendações do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicou-nos, e também dizem que não, até o Sheikh também mencionou, disse, exemplo, existem alguns que dizem, não, até se for possível, eu vou tentar cunhar lá, tá, a tentar gozar, menosprezar as recompensas, aquilo que prometeu Allah subhanahu wa ta'ala para este umma. E tem até alguns que dizem, não, exemplo para mim, aqui está, essa pessoa adoeceu, esteve na agonia da morte, mas, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu um passo, não é? Um espaço para voltar. Allah subhanahu wa ta'ala diz que estava mal, eu não morri porque eu subornei o coisa malak al-maut. Veja, seu amigo ouvinte, são pessoas que tentam, portanto, gozar, desrespeitar os regulamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. O sétimo ponto, o ato que anula o Islã, tem a ver com a feitiçaria. Na verdade, esta prática tira muitos de nós do Islã. Mas temos que voltar, portanto, para Allah subhanahu wa ta'ala. Outra prática, outro ato é de você e eu apoiarmos os não muçulmanos a combater os muçulmanos. Na verdade, temos muitos que sempre falam e dizem que não. Exemplo, quando houve aquela campanha de as pessoas reivindicavam para os muçulmanos, as muçulmanas terem aquela permissão do uso do véu, existiam algumas que diziam, não, mas o Islã é você fazer salat, isso de usar hijab, nem faz do Islã. Quer dizer, essa pessoa não tem conhecimento, mas estava a apoiar, quer dizer, tentar apoiar os não muçulmanos. Então, se você tem esta mentalidade, está mergulhado, é só voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. O nono ponto que tira a pessoa do Islã é aquela pessoa que achar, portanto, ou pensar que está fora dos regulamentos, dos mandamentos do Islã. Dizer, não, como eu estou livre, cada um está livre, eu tenho aqui a liberdade de fazer e desfazer, eu apenas faço salat, mas isso de procurar dini, ora me meter naquela coisa que tem a ver com a obrigação do Islã, eu não estou lá. Quer dizer, a pessoa tirar-se do Islã. Então tens que ter hábito, ou se tenha esse hábito de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. E sabe que você, se porventura mergulhar-se nessas coisas, está fora do Islã. E por último, a pessoa virar, portanto, as costas do dini de Allah subhanahu wa ta'ala, seu mensageiro. Temos a verdade, como explicou o nosso Sheikh, alguns dizem, não, eu fui criado para fazer e desfazer. Não tenho essa obrigação de ser muçulmano, tenho que fazer aqui porque Allah fez tudo, deixou. Quer dizer, amigo ouvinte, é só tomar muita atenção, são coisas mesquinhas que nós desprezamos, que tira você e eu do Islã. Sendo assim, um momento oportuno para interagir conosco
Aí está o nosso número, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Repito, 84 92 73 487 ou para 84, e para se está ligado por com a Antena da Verdade, aí está no rodapé, poderá ligar ou enviar-nos mensagem. Iremos reencaminhar o nosso convidado, que é Sheikh Abdulmajid Antônio. Como dissemos, estamos a falar dos atos e das práticas que anulam o Islã. E indo para a primeira questão, Sheikh, temos essa parte que alguns mesmo que menosprezam, zombam as práticas do Islã. Tem uma seita, Sheikh, que diz, até, eu acompanhei, ele estava a palestrar, logo disse, está a ver, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, as pessoas até mentem para o Nabi sallallahu alaihi wasallam, diz que aqueles hadiths, não sei o que, o Nabi sallallahu alaihi wasallam quando morreu não deixou nenhum hadith, são invenções de algumas pessoas. Isso, Sheikh, o que quer dizer? Quando diz que não deixou nenhum hadith, quer dizer, ele era mudo, não estava a falar. Durante a sua vida não disse nada, não praticou nada, não... No fundo, são invenções das pessoas, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam morreu sem deixar alguns hadiths. Então, o que ele deixou? O que ele fazia durante a sua vida? Aí está a pergunta, Sheikh, que fica no ar. As pessoas não viam o que ele estava a fazer, não ouviam o que ele estava a falar. Então, é complicado. Significa que ele só estava só. Não deixou nada, as pessoas não viram nada dele. E quando morreu, levou. Como é que ele levou? As coisas... A pessoa tem que explicar, né? Exato. Então, são essa artimanha de Shaitan. Subhanallah. Exatamente, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Ligue e participe, caro telespectador amigo ouvinte que está em nossa sintonia. É um programa interativo. Ligue e participe aqui no seu programa Islam em Foco da Hack TV. É uma transmissão simultânea com a Rádio Hack em Nampula. Temos o nosso irmão Abdul, ele quer saber, e disse, Sheikh, queimar um corpo, anula o Islã, quer dizer, queimar um corpo sem vida ou com vida. E nós assistimos. Tem alguma seita que queima, quer dizer, a pessoa quando morre, queima ou lança no coisa no mar. E temos também verificado alguns, né, alguns bandidos, ladrões, quando são pegos, são queimados. Aqui não anula o Islã? É um pecado, sem dúvidas. O que a pessoa, quando queima, a crença daqueles que se cremam é que ele é para ser queimado aqui no dunya, para não ser queimado lá no akhira. Isso contraria claramente aquilo que posso dizer, a crença de um muçulmano. E temos e eles o que fazem depois de cremarem o corpo, levam as cinzas, espalham pelos ventos, tudo. Isto é sinal de que eles têm a convicção de que Allah não há de conseguir juntar aquele corpo. Exato. Isto é kufr. Isto é kufr. Quando eles queimam, cremam tudo em cinza e lançam lá nos ventos, no mar, tudo isso, pensando que o assunto já acabou, já terminou ali. E ele já cumpriu tudo, e Allah não há de conseguir juntar aquele corpo, para ressuscitar tudo, para ser interrogado. Então, isto é um kufr. Isto é um kufr. Sem dúvidas. Se a crença for essa, é kufr. E o Nabi conta uma passagem de um homem do Banu Israel, quando ele morreu, aliás, antes de morrer, deu as instruções aos seus filhos que depois de eu morrer, peço para me queimar, e depois levam as cinzas, espalhem para os ventos, espalhem para o mar, tudo isso. Ele tentando fugir do castigo de Allah, o Eterno. Exato. Exatamente. A convicção dele era pensava que Allah não ia lhe juntar. Mas quando, como vem nessas passagens, Allah questionou-lhe e diz: Allah, eu tinha medo do teu castigo. Tinha medo do teu castigo, e Allah subhanahu wa ta'ala juntou-lhe e questionou-lhe, e por esta razão os álibos dizem que a pessoa quando faz isto com essa convicção de que Allah não há de conseguir juntar a ele, isto é kufr, sem dúvidas. É kufr. Agora, os que queimam o corpo como castigo aqui no dunya, isto, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "La yu'adhab bin-nar illa rabban nar",
Ninguém pode castigar o outro com fogo, senão o dono, o Senhor do fogo, que é o Criador do fogo, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Nós fomos criados não para castigar outras pessoas. Se houverem penas, existem penas que foram legisladas no Sagrado Alcorão, e não é qualquer pessoa que deve aplicar essas penas. São as autoridades que devem aplicar as penas, e eu já expliquei isso, que no Islã não temos aquilo que se diz justiça pelas próprias mãos. Porque se houver justiça por isso deve existir julgamento, tudo isso. Se houver justiça pelas próprias mãos, haverá um caos total. E vamos desautorizar as nossas autoridades. No tempo do Nabi, quem aplicava as penas era o próprio Nabi, e existiam pessoas que ele indicava, vão... Exatamente, Sheikh, tem este fio de pensamento. Vamos para Mototop, encontro o nosso irmão Suleiman. Irmão Suleiman já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, irmão Suleiman, já está a participar. Assalamu alaikum. Temos o nosso irmão Suleiman, que nos diz que a partir do bairro de Mototop, ao redor de Nampula. Suleiman já está a participar. Assalamu alaikum. Perdemos, portanto, a ligação. Volta a ligar. 84 92 73 487 84 92 73 487. É para si que está ligado com a tela da verdade, aí está no rodapé, poderá ligar. Envie-nos mensagem, iremos reencaminhar nosso convidado, que é Sheikh Abdelmajid Antônio. Estamos a falar, caro transfer amigo ouvinte, das ações, dos atos que anulam, que tira a pessoa do Islã. Sim, Sheikh? Sim, eu dizia, ninguém deve castigar, seja a pessoa, seja aqui no Dunya, ninguém deve ser castigado com o fogo. E quem deve aplicar as penas são as autoridades. Nós encontramos alguém, criou alguma infração, temos que encaminhar às autoridades, temos que confiar às nossas autoridades. Agora, se eles aplicam, não aplicam, é com eles. Perante Allah subhanahu wa ta'ala vão responder, mas não devemos sermos nós a aplicarmos as penas, sob pena de porque estamos a transgredir. Se alguém provocou-nos e nós queremos responder àquela provocação, ou imagina alguém, por exemplo, roubou, estava a roubar uma casa, quer dizer, o que nós temos que fazer não é tirar a vida a essa pessoa. Não estamos a dizer que a pessoa está certa, mas o que é que nós vamos responder com aquela vida que nós estamos a tirar? Tudo isso. Okay, suponhamos que a pessoa chega na mesma casa, viola as pessoas, ou também tira a vida. Ele tem que ser tirado da vida, mas não nesses moldes. Tem que ser as autoridades. Levamos, encaminhamos tudo isso. A pessoa pode dizer, mas Sheikh, quando eles entram na nossa casa, violam-nos e tiram as nossas vidas, tudo isso. Sim, mas deve entregar às autoridades. Esta é a regra. Esta é a regra do Islã, tudo isso, não sermos nós a tirarmos a vida. Não. Exatamente, até o nosso irmão insiste aqui, o nosso irmão Abdul quer saber e qual será o destino deste corpo que foi queimado. E sabendo que este tal irmão ou irmã fazia solat e era muçulmana, mas como sabe, temos ele não deu instruções, mas roubam. Ele não deu instruções que tem que ser queimado. A família, nós sabemos que a regra é os corpos devem ser enterrados. E se ele não deu instruções de que devem me queimar, ele não tem nenhum problema perante Allah. Os que queimaram aquele corpo é que têm problemas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, o destino, se ele for um piedoso, Allah subhanahu wa ta'ala já definiu o destino dos piedosos. Se for maldoso, Allah já definiu o destino dos maldosos. Esperamos que Allah perdoe a todos os muçulmanos que ou cometeram algumas infrações. Mas se a pessoa... Exatamente, vamos voltar para a Mototop. Irmão Suleiman já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, Suleiman, assalamu alaikum. Sim, peço a realização, portanto, para nos proporcionar só aqui. Alô, tudo bem? Agora, se já está a participar, irmão Suleiman, a sua questão ou contribuição? Está a ouvir, né? Exato, já está a chegar em perfeitas condições a sua questão, ou seja, a sua questão ou contribuição.
Sim, já está a participar a sua questão, irmão. Sim, eu queria saber acerca de uma pessoa desistir ligar enquanto já combinou com a família da noiva, o Maher, né? Depois desiste. O que uma pessoa pode fazer? Pode recuperar o dinheiro de Maher ou pode deixar ou pode pagar? Né? É tudo, irmão? Alô? É tudo? É tudo sim. Fica em nossa sintonia, irmão Suleiman. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Sim, Sheikh. Sim, a pessoa não tem nenhum problema. O que nós fazemos, o que seremos responsabilizados é aquilo que nós fazemos com as nossas de maneira consciente, tudo isso, seremos responsabilizados. Se eu morrer, os meus filhos ficam a me queimar, claramente que não, e não dei nenhuma instrução a eles que me queima e já sabe muito bem que o corpo deve ser enterrado. Eles é que têm problema perante Allah. O que foi queimado não tem nenhum problema. Exato, comentando a questão do nosso irmão. Se a pessoa combinou o dinheiro de mahar, tudo isso, e depois chega a hora de realizar-se o ato de nikah e desiste, tem que recuperar o seu dinheiro, tem que devolver o seu dinheiro. Por exemplo, combinei com a família da noiva, tudo, o mahar foi combinado, tirei o mahar e no dia do nikah aconteceu algo, não sei, que a gente não se entendeu, ou eu fui ver que houve alguma traição, alguma coisa, quero desistir do nikah. Quero desistir do nikah, devolve-se o mahar, obviamente, o dinheiro do mahar devolve-se. Não, seja... se os familiares já consumiram a parte do... Tem que se procurar o valor e restituir-se. Não. Exato. Só para finalizar, a última questão do nosso irmão Abdullah, ele diz que um pai muçulmano que tem 4 filhos e estima 3 filhos. Isso não compromete ou não anula o Islã? Não anula o Islã. A Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Temos que ser justos nos nossos filhos, sem dúvidas. Agora, no amor aí não há justiça. E a pessoa, e nós temos que perceber uma coisa: justiça não é dar tudo por igual. Justiça não é dar tudo por igual. E no amor, a injustiça, a pouca injustiça no amor, não deve se influenciar na justiça física. Isto é óbvio. Eu tenho 10 filhos, 3 filhos, gostar mais de um em relação a outros, gostar mais de 2 em relação a... Isto é natural. É que nem aquele que tem 2, 3, 4 esposas, é polígamo. A questão posso dizer, de amor no íntimo, isso Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos questionar, mas isso não deve se refletir na injustiça física. Quando é que Allah vai nos questionar e refletir-se na injustiça física? Aí sim, significa que eu estar a injustiçar ela porque não inclino muito a ela, não compro comida, não dou roupa. É normal alguém ter 3 filhos, no coração inclinar mais. Yusuf alayhi salatu wassalam, Jacob alayhi salatu wassalam, tinha quantos filhos? Muitos filhos, mas gostava mais de Yusuf. Isto é normal. Dependendo do tratamento, do comportamento do filho ou da esposa, tudo isso, a pessoa que faz com que isso incline-se mais. Agora, eu tenho um filho, tenho 3 filhos ou 4 filhos, um está na primária, outro está na secundária, por exemplo. E outro no ensino superior. Outro no ensino superior. Então, não vou dividir tudo por igual, porque vou injustiçar o do ensino superior. Porque ensino superior puxa mais. Exato. Quando vou dar dinheiro de chapa, por exemplo, ou quando vou dar alguma divisão, tenho que ver que este está na primária, não vai precisar tanto, muito, só vai precisar de 10 meticais de lanche. Este está no ensino secundário, o que necessita é dinheiro de chapa, um pouco. O que está no ensino superior tem que pagar autocarro porque tem que passar por aqui para levar tudo isso e muita coisa. Então, isto aqui é justiça. Porque se eu for a dividir, por exemplo, aqui não é aquele que casou 2 mulheres, aqui tem 3 filhos, aqui não tem nenhum filho. Quando compra, por exemplo... Mas antes, vamos para Mutawanya, perdemos. É assim. Quando compra, por exemplo, arroz, tem que distribuir de forma equitativa. Aqui já a pessoa vai cometer injustiça.
Por isso eu disse, justiça não é dar tudo por igual. Nem sempre justiça é dar tudo por igual. Às vezes podemos dar tudo por igual, cometermos injustiça. Aqui onde tem 3 filhos, você dá 10 quilos. Aqui onde não tem nenhum filho, também 10 quilos. Aqui sempre vai acabar rápido e você vai pensar que ela não cuida, esbanja comida. Lá ainda não acabou, aqui já acabou. Como é que você consome? Você já esqueceu que aqui tem 3 filhos. Exatamente. E lá não tem nenhum filho ou tem um filho. E assim sucessivamente, não. E outra questão, Sheikh, falando da feitiçaria, temos uma irmã muçulmana, exatamente uma irmã muçulmana, mas ela faz adivinha, Sheikh, ela diz que eu fiquei doente, passei tantos anos na cama, mas logo recebi com isso. Apareceu alguém fez de coisa o tratamento, mas vamos para Mutawani, enquanto o nosso irmão Juma Luís. Irmão Juma já está a participar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já está a participar a sua questão, contribuição? Sim, estou bem. Vamos ver, a minha questão é que... Alô? Sim? Sim, a minha questão é que costumo escutar umas passagens e essas passagens dizem que tem shirk. Tem um tipo de passagem de baias e outros em diante. Quando eu escuto algumas pessoas dizem que tem shirk, então não conheço bem de que tipo de passagem e a intenção. O problema às vezes costuma ser da língua, então não sei, tenho dificuldade nesse tipo de ato. E qual é a questão, irmão? Alô? Sim, irmão Juma, qual é a sua questão? Não percebeu a minha questão? Irmão disse que costuma escutar caçoaidas. Alô? Mas eu já percebi. Já, né? Tá. Sim, Sheikh. Sim, o irmão estava a dizer o seguinte, existem certas caçoaidas, quando ele escuta, dizem que isto é shirk, não pode escutar. Sem dúvidas, se o nascid ou caçoida tem conteúdos de shirk, é haram, sem dúvida, e a pessoa escutar. Existem nascidos, por exemplo, que falam de que o Nabi conhece o ilm al-ghaib, quando fazem dua ao Nabi, pedem, invocam o Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizem que o Nabi, por exemplo, é conhecedor do oculto, cura as pessoas, tudo isso, em torno daquela nascid. Isto é shirk. Sem dúvida, se alguém disse que esta nascida é shirk, não está a dizer que escutar nascida é shirk, mas o conteúdo, o que se diz lá no nascida, são palavras de shirk, sem dúvidas. Então, temos que evitar muito. Às vezes nós escutamos só porque não percebemos árabe e nós estamos e pensamos que tudo que se canta em árabe é halal. É halal. Irmão Nuno de Carropé já está a participar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Já está a participar. A sua questão, contribuição, irmão Nuro. Sim, eu queria voltar acerca daquele ponto onde focou-se do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah não permitir a nós vermos o rosto dele ou fotografia. Lembrei-me semana passada, eu entrei no mercado digital e aquele ator do filme de Jesus, Macua, ele estava a lamentar, vocês deixem de adorarem. Por favor, criem outros métodos, deixem de adorarem. Então eu fiquei assim, Allah já nos facilitou mesmo. Porque aquele só é um ser humano, mas outros, por perceberem mais, levam fotografia daquele filme, põem nas igrejas, começam a adorar, não sendo ele próprio Jesus. Agora aqui parece que o Muhammad. Alhamdulillah, eu agradeci bastante. Alhamdulillah. Essa contribuição que eu queria deixar. Mashallah, jazakallah khaira, irmão Nur Hassani, pelos comentários. Fica em nossa sintonia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh. Apenas estava a comentar. Sim, eu estava a explicar questões de caçoeira. Temos que evitar em torno, nem tudo que está cantado em árabe. Existem pessoas que querem manchar,
cantam em árabe, mas e nem tudo que foi cantado em árabe vem dos países do Golfo, países vem da Arábia Saudita. Existem nascidos que foram cantados em árabe que saem dos lugares onde há muito shirk, até aqui no Senegal, lugares que se faz shirk, na Tanzânia que se faz shirk, pode vir, por exemplo, do Paquistão, pode vir da Índia, pode vir vários lugares. Não podemos pensar que tudo que está em árabe então pode ser consumido sem avaliar o próprio conteúdo. Não. Pois é, Sheikh. E temos o nosso irmão temos o nosso irmão Yusuf, que leu ele de o Sheikh, né, fazer um dua contra os feiticeiros. Ele pode fazer também. Esta guerra mas contra os feiticeiros. Sheikh? Como ele pode fazer? Mas ele está a falar, fazer dua contra os feiticeiros, em toda língua, qualquer língua. Qualquer língua. Porque língua, alguns pensam que tem que ser sua ser língua. Isto é uma guerra que todos nós temos que travar contra os feiticeiros, né? E não é só do Sheikh, mas sim todos os muçulmanos devem estar contra a feitiçaria e os feiticeiros. Exatamente. E pedir a Allah para que os destrua, para que Allah os guie, principalmente aqueles que não sabem, né? Aqueles que fazem de forma consciente, querem desafiar, então eles que vão ser responsabilizados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, não é só o Sheikh que deve fazer o dua contra os feiticeiros. Porque muitos Sheikhs se excluem, dizem que como eu não sou Sheikh, deixam para os Sheikhs, os macheikhs. Não. Então, quer dizer, Allah escuta o dua de todos, né? De todos. Exatamente. E indo para a minha questão, Sheikh, temos uma irmã, como dizia, uma senhora muçulmana, e disse, fiquei tanto tempo doente, e o hospital nem conseguia curar, até apareceu uma Sheikh, fazia um curso, várias recitações, nem pelo menos não tive coisa melhorias. Mas quando eu fiz tratamento, quer dizer, na parte do curso de Jinn Sheikh, ela fez tratamento, recuperou, melhorou, e agora ela faz adivinha. Eu perguntei, mas como assim? Você sabe muito porque está a cometer perante Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo, não, eu não estou a cometer, porque, por exemplo, eu ajudo pessoas. Está a ver? Pessoas doentes, eu nem faço coisa, quer dizer, remédio para matar fulano, ou levo isto aqui para prejudicar fulano. Não, apenas estou a ajudar as pessoas. Isso não, isso é proibido. Uma pessoa aparece, vai ao encontro dela, ela faz adivinha. Quem conhece, sabe o culto de Allah, é o único Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, ela, Sheikh, não está comprometida que ela reza? Não, na questão dela, obviamente está a servir aos jinnes. E nós sabemos essas manobras, né? Essas artimanhas de Shaitan. Ela obviamente está a servir os jinnes. Nós temos aquilo que se diz Hillu Sihr bis-Sihr, combater o Sihr recorrendo a outra feitiçaria, né? Combater a feitiçaria recorrendo a outra feitiçaria. O que nós temos que fazer, temos que tomar os meios lícitos. O Nabi já nos ensinou, o Sagrado Al-Qur'an. Agora, você pode recitar o Sagrado Al-Qur'an, a feitiçaria não sair. Não sei. Exatamente. Nós não podemos pensar que logo recitou, saiu. Allah tira quando quiser. Aquilo é que nem doa. Allah tira quando quiser. Se Allah não permitir, não vai. É como a própria feitiçaria. O feiticeiro pode tentar as suas artimanhas. Existem pessoas que até os próprios feiticeiros não aguentam. Como Umar bin Khattab, radiallahu anhu. O Shaitan, basta ver que Umar está neste caminho, mudava de rumo. Umar não era profeta, uma pessoa. Exatamente. Existem pessoas que se protegem com esses duás, todos os feiticeiros não conseguem. E existem pessoas que foram feitiçados e são recitados versículos de Allah. A feitiçaria não sai, porque Allah ainda não permitiu. O que ela deve fazer? O que ela deve fazer é deixar de fazer essas adivinhas, fazer esse tipo. Ela diz, eu ajudo as pessoas. Como é que ela ajuda as pessoas? Sem recorrer aos jinnis, sem recorrer à feitiçaria. Será que ela tem... quais são os meios que ela usa? Sem dúvidas, usa meios obscuros, recorre aos jinnis, recorre aos nakuros, recorre aos supianes, todos esses, que são os nomes dos jinnis. Não. Para finalizar mesmo, Sheikh, temos a última questão. O irmão quer saber disso em si, Sheikh. Fiquei endividado do mahar muitos anos com a minha esposa. É pecado? O que deve fazer, Sheikh? Deve pagar esse mahar. Mahar é dívida real mesmo.
É dívida real e se a pessoa morre sem pagar, os familiares devem se responsabilizar no pagamento dessa dívida. Exatamente, É uma as dívida. últimas considerações. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão e nos afaste de todos os atos de sihr. Amém, amém. Namo jazakumullah khairan, Sheikh Abdelmajid Antônio, que nos proporcionou esta lição. E para si, caro telespectador amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final do seu programa Islam em Foco. Hoje é segunda-feira, contamos, como dissemos, já foi o nosso eminente Sheikh e falamos das ações, das práticas, dos atos que anulam o Islam. Foi a continuação do tema. Fique acompanhando a restante programação da Hack TV, a Rádio Hack, Missão Islâmica de Nampula. Até amanhã, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh